Oi, gente, o Amigo Animal está começando e eu quero muito que vocês prestem atenção no programa de hoje. É um assunto muito polêmico, um assunto que vocês vão. Eu quero muito que vocês escutem tudo que a gente vai falar, mas sem preconceito, deixando tudo de lado e ouvindo. A gente vai falar com um médico veterinário que há 19 anos ele desenvolve uma medicina veterinária integralista. O que quer dizer isso? Ele vai explicar para a gente e, principalmente, ele trabalha com comunicação intuitiva animal. A gente sabe que os animais nos entendem e a gente entende eles, principalmente a gente sabe quando eles estão com fome, quando eles querem passear, quando eles estão tristes, quando fizeram coisas erradas. Mas aquela comunicação que é um sonho nosso, de poder transmitir um pensamento para eles e de receber um pensamento deles, ainda é algo encarado com muito preconceito, né, na medicina veterinária. Da mesma forma que um dia a homeopatia foi ridicularizada por médicos que não aceitavam, a acupuntura foi ridicularizada quando começaram e os médicos que não eram adeptos não aceitavam e ridicularizavam os próprios amigos. Hoje, o Dr. Ricardo Garé, ele trabalha com a medicina integrativa. A gente vai conversar com ele agora e eu peço mais uma vez que vocês prestem muita atenção, porque isso vai facilitar muito a vida de todos nós que quer cada vez mais se aproximar dos animais e saber o que eles querem da gente, né? Ricardo, obrigada pela nossa entrevista. Faz muito tempo que eu queria falar contigo. Acho lindo esse trabalho que você faz, acompanho nas redes sociais e eu gostaria que você explicasse, a princípio, para as pessoas o que é a comunicação intuitiva animal. Obrigado pelo convite, Leila. Eu considero o programa muito importante para levar temas para as pessoas, né, para os tutores, conscientização sobre os animais, eu chamo de animais não humanos, quem são, como que a gente pode se relacionar melhor com eles. E, e eu considero muito importante levar esse tema da comunicação intuitiva com os animais para os tutores em geral e para os veterinários, porque eu acredito que tem um público que acaba assistindo. E na faculdade a gente não tem muito, né? No curso onde eu ensino a se comunicar, sempre tem veterinário, mas o grande público ainda é o tutor. Então, eu entendo que o veterinário, o biólogo, deveriam ser talvez o primeiro público a falar desse assunto, né? E a gente está começando a entender de forma séria esse universo da medicina integrativa, né? A gente não está competindo com ninguém, a gente está fazendo junto e aquilo é melhor para aquele paciente, né? Ou para o nosso cachorro, gato em casa. A comunicação intuitiva animal, é... primeiro que ela não é um dom, ela não tem a ver com uma habilidade mediúnica, por exemplo, não é algo paranormal, é uma das principais perguntas que eu ouço. Ah, mas é um dom, eu não sei se eu tenho esse dom, eu não sei se eu tenho essa habilidade mediúnica, essa habilidade paranormal. E isso geralmente já barra a própria habilidade da pessoa de se comunicar, né? O que a gente entende é que todo mundo consegue fazer a comunicação intuitiva animal. Porque a comunicação intuitiva animal é a capacidade de entender o que está acontecendo com o outro de forma clara. A gente muitas vezes percebe de uma forma inconsciente, né? Então, desde pequeno, crianças muitas vezes trazem aquilo que, o cachorro viu isso, eu vi isso do cachorro, eu senti isso do cachorro, é uma forma muito pura dessa criança. E muitas vezes o adulto barra, fala, isso é imaginação, isso é invenção, né? Então, a gente vai perdendo essa habilidade que a maior parte das crianças tem. Só que lá de uma forma que não está muito elaborado do que está acontecendo. É muito natural, muito espontâneo, muito inocente. E muitos tutores relatam que, eu sim, parece que ele quer me dizer algo. Parece que eu tive vontade de passear do nada, um brinquedo, mudar a comida. Então, essa comunicação que já acontece, com uma técnica, ela se torna consciente. Então, é a capacidade de eu expressar algo que não é verbal, é mental, é intuitivo para o outro ser, e eu entender a resposta que ele está me dando, né? E aí, eu gosto muito para explicar isso, e entender que é uma habilidade natural. Tem um biólogo e pesquisador que é o Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake
ele fala muito sobre os campos mórficos, que foi utilizado depois muito para explicar como que o fenômeno de uma constelação sistêmica acontece, né? E o Rupert Sheldrake, ele pesquisa muitos animais em vida livre, pesquisou muito. Ele tem um livro que eu recomendo muito, que é Os Cães Sabem Quando os Donos Estão Chegando, da editora Coy. É um livro inteiro sobre telepatia. Um livro inteiro sobre telepatia. Ele usa esse termo, comunicação telepática. A gente usa o termo comunicação intuitiva porque acaba sendo mais difundido esse termo, né? E aí uma coisa que ele traz, e eu concordo, e isso explica porque todo mundo consegue se comunicar, é, durante vários biólogos, vários pesquisadores de vida livre, de animais de vida livre percebem o seguinte: existe uma comunicação que não é verbal, não é através do cheiro nem de feromônio. Então, como eles perceberam isso? Eles observam um grupo de animais, eles observavam, aquele grupo se separou em dois, então eles estão distantes, esses dois grupos. E de repente um grupo percebe um predador. Ele se esconde. E no momento que ele se esconde, aquele outro grupo que está longe se esconde ao mesmo tempo. Então eles foram começando a perceber que existe uma percepção, uma linguagem por trás, que é uma linguagem de perceber a intenção do outro. Quem é esse ser? Ele vai me predar ou não vai me predar? Qual é a intenção dele? Então ele entende que todos os animais, para sobreviver, desenvolveram essa habilidade de perceber qual a intenção do outro por trás disso. E essa intenção do outro é o princípio da comunicação intuitiva animal. Então, essa informação que eles percebem entre espécies não é ao mesmo tipo de se expressar, que pode ser uma ave de rapina, pode ser um cervo, pode ser uma raposa que se expressa de outra forma. Então, isso foi uma habilidade da evolução biológica, que não tem nada a ver com a evolução espiritual, são duas coisas que a gente confunde. Então, Existe eles muito essa perceberam. confusão, né? Achar que a Existe. pessoa precisa ser ligada a alguma religião, alguma coisa Não. para falar sobre isso. Não tem nada a ver, é altamente científico, né? Não tem nada a ver. Você pode ter a sua espiritualidade, a sua crença que você quiser, mas aqui a gente tá falando da parte biológica. Claro, a gente tem as nossas capacidades espirituais que se expressam aqui no corpo, assim como o cachorro, o gato, mas ele dá uma explicação puramente biológica que faz sentido. Então ele fala, toda espécie, para sobreviver, precisou aprender a identificar a intenção do outro, que é uma linguagem, não é física. E como o nosso corpo humano é um animal, ele veio dos outros animais. E a gente carrega de geração em geração as habilidades anteriores. Então a gente tem essa habilidade também, que é quando eu levo para as pessoas e pergunto: já aconteceu de você estar falando com alguém e você parece que a pessoa tem uma intenção por trás da fala dela, que não é bem isso? Ou alguma coisa que seja benéfica, mas ela não está querendo, não está conseguindo perguntar, ou às vezes uma intenção que não é legal. Ah, já aconteceu. Essa linguagem é uma linguagem universal, entender a intenção do outro. Quando a gente se comunica, tem uma técnica para facilitar isso, porque a espécie humana perdeu um pouquinho disso, ela virou muito uma, uma, uma mentalidade muito física, muito mecânica, e perdeu um pouco essa sutileza. A técnica faz com que, quando eu faço uma pergunta, a minha pergunta em português tem uma intenção por trás, tem uma informação. Quando eu quero saber, você quer ir passear comigo ou não? Por exemplo, quando eu faço minhas aulas, às vezes eu vou para um lugar gravar, eu pergunto pro meu cachorro, tem vezes que ele quer, tem vezes que ele não quer. Quando eu falo assim, olha, eu vou Quando sair e você vou voltar de pergunta, noite. Garé, desculpe, quando você pergunta, quando você fala, quando eu pergunto pro meu cachorro, é mental. É mental, é tudo mental. Tá. E aí ele tem o sim ou não. Quando eu vou sair de casa, eu falei muito ontem no Instagram, quando eu vou sair de casa e de repente ele fica desesperado, eu falo que eu vou voltar hoje à noite ou amanhã. Eu falo português, ele não entende português, ele vai entender algumas palavras, mas ele entende a intenção por trás disso. E quando eu recebo uma resposta, que pode ser de três formas principais, o meu cérebro e minha mente, que são coisas diferentes, a mente está operando o meu cérebro, ela automaticamente ela codifica essa intenção na minha linguagem. Então, eu já atendi, por exemplo, uma cachorra de uma italiana. A gente falou inglês, mas eu não falo italiano. Eu falei com a cachorra na minha linguagem normal, porque é tudo mental e vai ter esse entendimento automático, inconsciente da intenção. Você escuta o som da voz ou é algo que você sente? Você sente a resposta. Tá, aí então, Leila, tem três formas principais de eu perceber essa resposta. A primeira forma é uma imagem. Então eu posso perguntar, você
quer sair comigo? Olha, eu vou dar uma aula, eu vou fazer um vídeo, quer ir comigo? E eu vejo a imagem dele em casa ou a imagem dele comigo. Então eu posso ver uma imagem. Como que você fica quando sua tutora sai de casa? E eu vejo uma imagem dele triste, apático, a imagem dele muito eufórico, se lambendo, se coçando. Então eu posso ver uma imagem. Essa informação dele, o meu sistema, o meu corpo vai decodificar com uma imagem, tá? A outra forma são sentimentos no corpo, sensações físicas, sentido da empatia, que é muito comum quando eu sentia isso muito antes da comunicação, que é quando você está fazendo um reiki, quando você está fazendo acupuntura, muitas pessoas que fazem massagem sentem isso. Quando você está muito em união muito com aquele paciente, você sente o que ele está sentindo. Então eu pergunto, como você fica quando eu vou sair de casa e vou voltar de noite, tudo bem? E eu posso sentir uma tristeza, uma alegria, uma apatia. Então eu sinto no meu corpo. Eu posso sentir uma questão física. Então hoje eu atendi um cachorrinho que não estava comendo muito e eu senti enjoo, né? Eu não estava enjoado, eu senti um enjoo durante a sessão, terminou a comunicação, o enjoo passou. Então eu falei, olha, esse enjoo dele, por isso que ele não come, esse enjoo é de fundo emocional, porque ele tem medo que aconteça algo com ele. Ele é um cachorro medroso e o medo dele virou uma agressividade. Ele ataca todo mundo na rua. Então, esse medo constante, essa preocupação constante afeta o estômago dele e ele sente esse enjoo. Vamos trabalhar esse medo. Então, eu sinto fisicamente em mim. Tá. Eu vi 3 histórias aqui. Uma é da Lese, é um gato de caixa de areia. Uma é de um cavalo, Drive, e de um cão, o Chico. Eu queria que você falasse um pouquinho da história deles. A gente pode começar sobre o cavalo, por exemplo? Pode, mas eu precisava pegar a informação dele inteiro, porque são vários casos. Se você Tá. tiver facinho de ler, eu consigo lembrar do Não, Drive. sem problema. A gente vai para o intervalo e nesse meio tempo a gente já consegue ver isso, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Até já. A gente vai para o intervalo e volta já. Voltando com o programa Amigo Animal, a gente está aqui hoje com o Dr. Ricardo Garé, médico veterinário há 19 anos, voltado para a medicina integralista. E hoje a gente está falando sobre a comunicação intuitiva animal. Como é que a gente consegue, o nosso sonho, né, gente? A gente perguntar alguma coisa para aquele animal, seja ele qual for, e a gente conseguir saber o que ele está pensando, ou ele conseguir nos abordar e nos pedir socorro, por exemplo. Por falar nisso, eu perguntei no bloco anterior para o Garé que ele falasse sobre algumas histórias que eu vi no Instagram dele. Aí ele, no intervalo, me falou 3 fatos marcantes que a gente achou melhor substituir e falar desses que ele estava propondo. O primeiro, Garé, queria que tu contasse pra gente sobre o macaquinho prego, ou a macaquinha prego. O que aconteceu? Você foi chamado para atender essa macaquinha? Me conta a história. A macaquinha prego, ela é do Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos, né, que a gente conhece. E a Silvia entrou em contato e falou, Garé, tem uma macaquinha aqui, a Mafalda, e a melhor amiga dela, que era a Rosinha, ela faleceu, ela fez a passagem e Mafalda sentiu muito. Mandou um vídeo da Mafalda, então a Mafalda estava na grama, ela falou, a Mafalda não brinca, não tá comendo direito, não tá interagindo com os outros macacos, os pregos são macacos muito ativos, né? E então comportamento muito atípico.
Fiz a comunicação com a Mafalda estava triste, estava em luto pela passagem da melhor amiga dela, que era a Rosinha. Então, com ela eu pude trabalhar essa tristeza. Aqui na comunicação ela é interessante porque ela ajuda, igual acontece com a gente ter clareza do que a gente está sentindo, né? Então, quando a gente tem clareza do que a gente está sentindo no outro, isso já é um processo muito grande de equilíbrio. Então, eu ajudei ela a ter clareza do que ela estava sentindo, vivenciar aquela emoção, aquele sentimento dela, para poder integrar, ficar mais leve. E aí eu completei com o Reiki. E aí é interessante porque normalmente um tratamento a gente faz várias sessões. Só que já no dia, não, acho que um ou dois dias depois eu perguntei para a Silvia como que a Mafalda estava para saber por onde eu seguiria agora fazendo nova comunicação com ela. E a Silvia manda o vídeo para mim da Mafalda já brincando, comendo, brincando. Falou, Garé, a Mafalda já é outra, já voltou a ser quem ela era. Então ele mostra realmente um processo de luto, que não é só o animal humano que passa. A gente acaba ficando preso nesse luto mais tempo, mas é importante a gente auxiliar esse outro ser a passar por um processo de luto, né? E ali foi E um a Silvia e o Silvestre. Marcos fazem um trabalho maravilhoso. Se esse programa chegar neles, Silvia, Marcos, amo vocês, sou muito grata pela ajuda que vocês nos deram quando a gente resgatou aquela porca com os filhotes lá no alto do morro. E vocês são pessoas insubstituíveis. Amo vocês. E é linda essa história dela. Me fala da Mi, que é uma gatinha sua. O Mi era um gatinho. Mi, o gatinho. Mi era um gatinho do meu pai. Meu pai fez a passagem em abril do ano passado e a gente decidiu ficar com o gatinho dele, né? E esse gatinho já era idoso, ele tinha 18 anos. Tinha vários problemas de coluna. Eu falo tinha porque ele fez a passagem faz pouco tempo também. Então ele tinha vários problemas de coluna, de articulação. Ele se locomovia, mas não perfeitamente, assim. Ele se locomovia arrastando um pouquinho. E aí teve um momento que a gente estava em Florianópolis, hoje a gente se mudou de São Paulo, a gente mora em Florianópolis, e a gente estava num mês que a gente decidiu ficar um mês em Florianópolis para decidir se a gente ia morar lá. Foi julho do ano passado. E a gente pegou um período de frio, e aí aconteceu que o Mi estava meio difícil de comer, não estava defecando direito, né? A gente falou, bom, isso pode ser um sinal de dor. Por conta da coluna dele, pega alguns nervos, né? E não tem uma motilidade direito. E o Mi, ele sempre respondeu muito bem à acupuntura. Ele recebeu a acupunturista ia na casa do meu pai fazer. Falei, bom, eu vou fazer o reiki nele e vou levar para uma acupunturista aqui em Florianópolis, que eu tenho indicação, que é muito boa. Mas antes eu vou me comunicar com ele para saber o que está acontecendo. Porque pode ser a dor, mas pode não ser a dor, pode ser outra coisa também. E quando eu me comunico com ele, o que eu senti, então, uma das formas de sentir, eu senti tristeza na comunicação com ele. E eu perguntei, por que que você tá triste? E ele mostra a imagem do meu pai. Então aqui é uma mistura, né? Eu senti tristeza e veio uma imagem do meu pai. E aí ele falou que ele sentia a falta do meu pai. Faziam 3 meses só que meu pai tinha feito a passagem. E esse gato, Mia, ele era muito próximo do meu pai. Ele tinha um propósito muito grande na vida. Meu pai e ele tinham um propósito juntos, que a gente consegue descobrir os propósitos dos nossos animais não humanos através da comunicação. Então ele sentiu. Então ali eu descubro que a questão dele não é só o físico, mas ele estava para baixo, não comendo, por conta de uma tristeza de luto também. E aí isso fez toda a diferença, porque quando eu levei na acupunturista, eu falei, olha, eu sou o Ricardo, eu faço isso, faço a comunicação, eu me comuniquei, eu fiz o reiki, mas como ele se dá muito bem com a acupuntura, eu trouxe também para integrar com outro tratamento, mas ela me falou, ó, você me trazer que ele tá em luto faz toda a diferença, porque eu vou colocar um ponto para trabalhar pericárdio. Pericárdio trabalha as emoções, trabalha o luto. E ali fez uma grande diferença para o resultado dele, porque ele ficou muito melhor. Então, se a gente trabalhasse só o físico dele, ia ser bom, mas não ia resolver, porque a questão principal dele era a tristeza. Era esse sentimento de falta do tutor dele, que era meu pai. Então a gente conseguiu trabalhar a causa, trabalhei uma parte física, porque o reiki e a acupuntura agem muito bem em dor, e aí ele voltou, ele ficou muito bem, ele voltou a comer, defecou, ficou normal. Que Então legal. a comunicação traz essa voz para É ele. impressionante, né? Como eles têm as mesmas emoções da gente, como eles sentem também, e muita gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue captar isso, né?
Você me falou também de um caso que é muito comum. Duas cachorrinhas que você não conseguia doar. Sabe aquelas cachorrinhas, gente, que quando você põe para doar, ela parece que já sabe que está chegando adotante? Ela dá as costas, ela foge, ela se esconde. Aquelas que você fala, eu vou te matar. Toda vez que chega gente aqui, você olha feio para a pessoa. O que está acontecendo? E o Garé passou por isso também com uma ninhada. E duas encalharam, né, Garé? Cara, e eu até citei no Instagram o caso dela, que é a Lucy, e a gente ajuda também a Catland, que é uma ONG de gatos, né, da Perla, em São Paulo, e eles falavam, cara, sempre que os seus alunos fazem reiki ou se comunica, ou quando a gente fazia cursos presenciais, hoje são online, a não ser algumas imersões, a gente fez imersão no rancho também, sempre que vocês vinham para cá, trazer alunos para se comunicar, fazer reiki, tinha uma adoção muito grande de gatos naquele dia ou no dia seguinte. E o que que a gente descobriu na comunicação? Muitos têm medo de ser adotado, porque eles têm medo de serem maltratados novamente ou de serem abandonados novamente. Então eles criam mecanismos para eles não serem adotados. Eles se escondem, aquele gato some, aquele gato que era super dócil fica bravo e alguns adoecem para continuar na ONG, porque lá ele tá bem, ele tá protegido, tá recebendo amor. E a gente passou por uma experiência em casa que a gente adotou uma cachorra, que é a Aya. A gente adotou ela grávida e nasceram 9 filhotes. A gente ficou com o primeiro, que é uma história super bonita minha, com o Encantado. Ele veio, ele mostrou que ele era o primeiro filhote, falou o nome dele, descreveu como ele seria e veio. Pode ser uma história para um outro bate-papo. E aí a gente fez a adoção dos outros. E foi muito tranquila a adoção dos outros. Só que dois sempre ficavam por final, né? Sempre ficavam por último. E sempre que alguém marcava de fazer a adoção, o pneu furava, a pessoa desmarcava de última hora e não explicava direito por que que ela não podia vir. E começou a acontecer umas coisas estranhas nisso, né? E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eles estão crescendo, não tá dando pra ficar com. Já tem 2 gatos, agora 4 cachorros, não vamos dar conta de cuidar de tudo isso. A ideia é fazer a adoção deles mesmo. E aí eu falei com eles, o que que estava acontecendo. E aí o que que eles trouxeram? Eles tinham medo de sair da nossa família, porque na nossa família eles estavam recebendo cuidado, carinho, amor, e tava tudo bem. Então eles tinham medo de onde eles iriam. E aí eu precisei explicar, eu falei, olha, aqui, por mais que a gente goste de vocês, a gente não vai conseguir dar atenção para vocês como vocês precisam, porque a gente tem 2 gatos, a mãe de vocês, a gente adotou o primeiro filhote, e já são mais 2, então é muita coisa para a gente dar atenção, como a gente quer dar atenção. A gente vai escolher, a gente faz um processo de escolher o melhor tutor para você. E mesmo assim eu senti um pouco de resistência ainda. E eu falei, uma das opções é a gente levar vocês dois para a feira de adoção. E aí eu mostrei a imagem. Então, aqui eu mostro a imagem de propósito de feira de adoção e famílias escolhendo cachorros, gatos e ficando felizes, e aquele cachorro ficando feliz de ter sido Mas, adotado. Garé, só um tempinho. Você mostra essas imagens mentalmente para eles? Mentalmente, eu Tá, penso nessas imagens. tá. Então, eu penso de imagens que eu já vi várias vezes de adoção e falo: olha, uma adoção numa feirinha é isso. E aí mostra a família humana feliz e aquele cachorro ficando feliz sendo adotado. E aí foi interessante porque eu vi muito claro assim dos dois: nossa, parece que é legal ser adotado. Acho que deve ser legal. E eu falei: então, se não for adotado aqui em casa, eu vou levar vocês para a feirinha, tudo bem? Ah, eu acho que tudo bem, acho que tudo bem. No dia seguinte, os dois foram adotados. 2 pessoas ligaram e adotaram os dois. No dia seguinte, assim, foi muito rápido, assim, do nada. Então, para que que serve a comunicação nesse momento? A gente não vai obrigar o outro. Eu não vou falar, Leila, eu quero que você faça isso. Eu vou entender, Leila, o que que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? E aí eu vou entender essa dor, resolver essa dor, conversar em cima dessa dor, para poder a vida do outro seguir. Eu queria muito que você, Garé, desse umas dicas de como melhorar esse relacionamento. Eu não fiz o curso, eu não sei como é, mas algumas coisas eu já posso fazer quando eu quero entrar em contato com o meu cachorro, que eu acho que ele não está muito legal, ou com o meu gato, mudou o comportamento, está mais recolhido. O que, que eu posso fazer para tentar harmonizar a minha energia com a dele?
Tá. Eu achei muito importante aqui, Leila, falar que isso não substitui um veterinário, um cuidado com o comportamentalista, por exemplo. A ideia aqui é que faça algo a mais e que empodere o tutor dele também já começar a ter uma relação diferente com o seu cachorro, com o seu gato, outra espécie. Isso a gente estende para fora também, porque eu posso ver uma coruja, um golfinho, e eu posso chegar em casa e me comunicar com esses seres de vida livre também. Então abre nossa relação do humano com a natureza de uma forma muito mais profunda e verdadeira e equilibrada. Acho que uma das dicas que eu posso dar é a gente precisa ressignificar o que que é o animal não humano para gente, né? Muitas vezes a gente vê o cachorro ou o gato como um ser menor que a gente ainda. Como humano, o humano é muito mais evoluído, muito melhor do que o não humano. E se eu vou me comunicar, vou me relacionar com o outro numa postura de superioridade, o outro se fecha. Vai ser difícil conseguir ter essa proximidade, essa relação tão próxima, né? Então, o que eu peço para as pessoas é procure esquecer tudo que a gente aprendeu o que é um cachorro ou um gato. Porque a gente acha que a gente está ajudando eles, mas eles estão ajudando a gente. A gente tem vários relatos de humanos que foram transformados pela relação de um cachorro ou um gato que tem em casa. Se abriram para amar novamente. Então, às vezes, quem está sendo mais curado é a gente, não são eles, né? Então, a gente se abrir para essa relação de os dois estão se ajudando. Para mim, isso é um ponto muito importante, é uma postura interna nossa. E aí, para eu sentir a informação do outro, é importante a gente não se sentir superior às outras espécies. Somos só uma espécie com uma função específica. Cada espécie tem uma função específica no planeta. Maravilhoso, Garé. Muito obrigada de coração. Você não preciso dizer que você é um ser humano especial e espero que você aceite o nosso convite da gente continuar conversando sobre esse assunto. E nós vamos colocar aqui, por favor, você deixa aqui, fale para a gente a sua página da Consciência Animal. Nós vamos colocar seu Insta para que as pessoas entrem em contato. E se você quiser deixar algum telefone também, eu não sei se você se utiliza desse e-mail para entrar em contato com as pessoas, pode deixar também. Quem quiser procurar nas mídias, na Instagram, a gente é mais presente no Instagram do que no Facebook. Então, o Instagram, o YouTube, todo fim de semana tem vídeo novo, né? Eu falei justamente de ansiedade de separação nesse final de semana. Então, a gente tem no YouTube, no Instagram e no Spotify como Centro de Consciência Animal. Só procurar a gente como Centro de Consciência Animal e vai encontrar. E o site também é centrodeconscienciaanimal.com.br. O telefone para falar com a gente o DDD é 81 e o telefone é 99907 8412. 81 99907 8412. E aí consegue falar com a gente, tirar alguma dúvida. De repente, não estou acessando o YouTube que o Ricardo falou, quero saber dos cursos, quero saber dos atendimentos. A gente pode dar todo o suporte por ali, tá bom? Obrigada, Foi um Gaé. prazer, foi um prazer, querido. Muito obrigada de coração. Gente, a gente fica por aqui. Esse é um assunto assim que para um fim de semana a gente fica plainando, né? Levitando. Muito obrigada. Procurem informações a respeito disso. É impressionante o que a gente aprende e acreditem que isso independe de religião. Isso é ampliação dos nossos horizontes, coisa que o ser humano já deveria estar fazendo há muitos anos. Mas a gente está entrando numa nova dimensão a partir desse ano e a gente precisa aumentar os nossos horizontes para o nosso bem-estar e para o bem-estar do planeta. Um bom fim de semana a todos.